Rosetta é a mais forte do Império. Ela renasceu 4 vezes para salvar o príncipe de um assassinato. A garota já falhou algumas vezes, mas nesta vida ela tentou esconder seu poder e salvar o príncipe herdeiro trabalhando como sua empregada pessoal. A história começa com nossa protagonista Rosetta. Por algum motivo ela recebeu o apelido de Peixe-Lula no Palácio Imperial. Rosetta também era conhecida por ser tão frágil que cai a todo momento. Seu apelido se deu porque esse Peixe-Lula não consegue ser pego ou assassinado tão facilmente, mas em outras palavras nossa protagonista é pior do que um Peixe-Lula. Nesse palácio as pessoas não odiavam Rosetta. Eles falavam sobre sua bela aparência e com certeza havia algo nela que estranhamente atraía as pessoas. Mas tinha algo estranho com o chefe de Rosetta, já que todos que trabalhavam para ele eram assassinados, por isso Armund é conhecido como Príncipe Louco. Num certo dia 2 assassinos tentaram eliminar o príncipe. Eles estavam vestidos com roupas de servos e Rosetta rapidamente perguntou o que eles estão fazendo. Os homens hesitam e a protagonista questiona se querem esfaquear o príncipe com isso. Um deles pergunta ao companheiro o que vão fazer agora que o Peixe-Lula do Palácio Imperial está aqui. Em seguida os assassinos se desculpam com Rosetta e dizem que tem que fazer isso. No momento seguinte a protagonista entra em luta contra o assassino e consegue roubar sua faca. Então ela aponta para o inimigo enquanto diz que de fato ele tem grandes habilidades, mas usá-las assim é um desperdício. O outro agressor pergunta por que ela escondeu sua verdadeira identidade todo esse tempo. Ele também questiona se ela é a razão por que todas as tentativas de assassinato do príncipe Armund deram errado. Depois disso vemos os homens no chão sem vida. Mais tarde naquele dia uma empregada pergunta onde ela esteve. Rosetta responde que caiu acidentalmente na lagoa mais cedo e é por isso que ela está um pouco atrasada. A empregada avisa que Sua Majestade está procurando por ela e Rosetta responde que irá encontrá-lo. Depois disso vemos o príncipe Armund. A protagonista olha para o príncipe e diz mentalmente que ele é o verdadeiro Peixe-Lula. Isso porque o príncipe já se foi muitas vezes, mas nesta vida ela promete que definitivamente vai salvá-lo. O fato de Rosetta ter se tornado uma empregada doméstica em vez de um cavaleiro foi a escolha certa desta vez. De repente o príncipe chama Rosetta de sua rosa e disse que achou que ia enlouquecer esperando por ela. Rosetta pensa no que ele está fazendo em plena luz do dia. Em sua vida anterior Rosetta disse a ele para voltar no tempo. Valerian respondeu que não sabia como fazer. A protagonista respondeu que não importa pois é a espadachim mais poderosa do Império, amiga do Arquimago e a única mestra de espada do Império. Além disso a protagonista era a cavaleira pessoal do príncipe, mas falhou em proteger Sua Majestade. No entanto, através da espada concedida pelo príncipe coroado, ela foi agraciada e voltou 10 anos no tempo, mas infelizmente Sua Majestade Armund já havia sido assassinada quando ela regrediu. Acontece que se Rosetta não conseguisse evitar o final trágico do príncipe ela ficaria presa nos seus 20 anos. A estratégia da protagonista de informar o príncipe da regressão e obter sua cooperação também fracassou. Agora é hora de entrar no 5º ciclo e a única coisa que lhe resta fazer é entrar em uma posição onde possa entrar livremente no quarto do príncipe, que não tenha necessidade de ser escolta. Por isso nesta vida Rosetta se tornou uma empregada da corte do príncipe herdeiro. Então no começo uma empregada foi a Sua Majestade e disse que está aqui para apresentá-lo à nova empregada. Rosetta pensou que agora veria finalmente o quarto do príncipe. Esse era um lugar que ela raramente visitava quando era cavaleira. Depois de entrar no quarto a protagonista expressou prazer em conhecê-lo. Então ela se apresenta como Rosetta e diz que estava ansiosa para servir a Sua Alteza no futuro, mas o príncipe respondeu tudo bem sem sequer olhar para o rosto da protagonista. Rosetta pensou como ele poderia ser originalmente tão rude. A garota tinha dúvida se ele está agindo assim porque ela é empregada doméstica. Além disso é a primeira vez na vida que ela é maltratada, mas isso acabou se tornando um novo impulso. Então a partir de hoje ela prometeu a si mesmo que abrirá lentamente o coração de Sua Alteza e o domesticará. A outra empregada estava se perguntando se havia algo especial em Rosetta, mas a mulher concluiu que não há nada de especial exceto por seu rosto. Então a empregada prometeu colocar Rosetta em seu lugar antes que ela comece a se gabar. Além disso a empregada afirmou à professora que ela fica melhor com uma roupa de empregada do que com um vestido. Rosetta agradeceu e respondeu que gosta dessa roupa também. A empregada pensou que ela é uma tola de cara bonita. Depois de alguns dias a empregada Melanie se juntou às outras servas com o intuito de prejudicar Rosetta. Então no dia seguinte Melanie pediu que Rosetta comesse este biscoito que ela pegou na cozinha para a garota. Ela pediu que a protagonista não dividisse com ninguém.
De repente outra empregada encontrou Melanie e questionou esse tratamento já que ela odiava Rosetta. Melanie respondeu que no início realmente a odiou, mas com o passar do tempo a protagonista se mostrou uma pessoa legal e prestativa, além de ajudar as outras empregadas nas horas vagas. Então Melanie diz entender se o príncipe ficar apaixonado por Rosetta. De repente a outra empregada questiona se hoje não era o dia de Melanie limpar o quarto do príncipe. Nesse momento gritos são ouvidos. A protagonista rapidamente apareceu questionando o que está acontecendo e por que ela está gritando. A outra empregada respondeu que Melanie tinha que limpar o quarto do príncipe. Rosetta questionou por que isso é tão surpreendente, mas a outra garota respondeu que tinha um boato que o príncipe herdeiro é louco. Rosetta então respondeu que iria limpar o quarto no lugar dela. Melanie agradeceu por fazer isso por ela. Nesse momento a protagonista pensou que finalmente poderia conseguir domar o príncipe. Essa era a oportunidade perfeita. Depois de algum tempo Rosetta bate no quarto do príncipe. Ele permite que ela entre. A protagonista pensa enquanto limpa que os criados preferidos do príncipe são aqueles que trabalham sem dar uma única palavra. Se ela seguir esse pensamento será apenas uma empregada doméstica que faz um bom trabalho, mas ela quer fazer algo diferente. Depois do nascimento do segundo herdeiro o príncipe Armund foi escolhido como príncipe herdeiro. Desde então ele não acredita em ninguém, já que enviaram muitos assassinos para destruí-lo. Nesse momento Armund começa a encarar a protagonista enquanto ela está limpando. Rosetta acredita que é por isso que as empregadas não querem vir aqui limpar e ele é conhecido como herdeiro maluco. Depois disso a protagonista afirmou que terminou de limpar. Ela tinha uma ideia para ganhar o coração do príncipe. Então em seguida foi até a janela e abriu as cortinas. Armund respondeu que se ela já tivesse terminado podia sair. Rosetta respondeu que estava tudo bem e pediu que o príncipe a chamasse se precisasse de algo. Assim que saiu Melanie questionou se algo aconteceu. Mas a protagonista respondeu que era forte. A empregada não entendeu o que ela quis dizer. Em seguida Rosetta pediu para ser a empregada exclusiva de Armund. Melanie não entendeu esse pedido já que era uma função que ninguém queria. No dia seguinte a protagonista estava novamente no quarto do príncipe. Armund achou isso suspeito já que a limpeza deve ocorrer uma vez a cada 3 dias. Mas ele nota que Rosetta age contrário das empregadas domésticas que costumavam mexer em algo de forma suspeita. De repente o protagonista diz que o dia está bom hoje e ele deveria sair um pouco para passear, mas o príncipe novamente respondeu que se ela terminou podia sair. Rosetta obedeceu. Ela começou a pensar que estava muito difícil fazer progresso. A garota já vem fazendo isso há semanas e não há sinais de que ele se abra. Rosetta pensa positivo e diz que não vai desanimar e amanhã fará algo diferente. No dia seguinte Rosetta achou que ele estava lindo como sempre, mas ao se aproximar do príncipe ela acabou tropeçando e derrubando tudo sobre eles. A garota pede perdão e em seguida sobe em cima dele colocando o dedo em sua boca. O príncipe pergunta o que ela está fazendo e logo mordeu o polegar dela. A protagonista tira o dedo machucado e puxa o príncipe para beijá-lo. Em seguida tudo ficou escuro para Rosetta. Depois de algum tempo Rosetta abriu os olhos. O príncipe afirmou que ela finalmente está acordada e a partir de agora ele vai cuidar dela. A protagonista lembrou do beijo que deu no príncipe herdeiro antes de desmaiar, mas há um motivo para o beijo inesperado. Antes de tudo acontecer Rosetta sentiu o cheiro de chá preto subindo. Isso era inconfundível e ela sabia que o chá era na verdade seta venenosa. Então por isso sua única alternativa era extrair o veneno de sua boca, mesmo que isso signifique suportar sua toxicidade. De repente Richard chegou e perguntou se estava tudo bem com sua majestade e se deveria chamar um padre. Rosetta disse a ele para ligar para o padre. Depois disso ela também desmaiou por conta do veneno. Voltando ao tempo presente, o príncipe pergunta como ela sabia que o chá estava envenenado. Rosetta respondeu que está familiarizada com o cheiro daquele veneno e questiona se pegaram o culpado. Armund respondeu que eles deixaram de viver por conta própria. Então Rosetta pergunta como ele está se sentindo e ele respondeu que estava bem. A protagonista não pode acreditar que ele está respondendo ela. Se fosse para continuar assim ela comeria veneno 100 vezes. De repente o príncipe diz que ela ingeriu mais veneno e provavelmente partirá em alguns dias. Rosetta concluiu que é por isso que ele está sendo tão legal. Em seguida Armund questiona se há algo que ela quer. Ele acrescenta que usará tudo o que estiver em seu poder para realizar seu desejo. Rosetta pensa que se fosse uma empregada comum teria sido realmente eliminada por esse veneno, mas ela é uma mestre da espada desperta, então ela ficará bem. Mas a protagonista não pode dizer exatamente isso para o príncipe, então ela vê uma oportunidade significativa e pergunta se pode haver uma chance de que ela sobreviva. O príncipe pensou que sabia que ela não era normal mas parece que o veneno a deixou louca.
Então ele disse a ela que não tem chance de sobreviver. Nesse momento Roseta diz que só tinha um desejo. Ela pede que ele permita que ela fique ao lado dele. A garota acrescenta que deseja servir a sua majestade até o fim. Armund respondeu que se ela compreendesse a gravidade da situação ela não faria esse pedido a ele. Roseta fala que se ela vai de base de qualquer jeito não adianta passar dinheiro para uma família com a qual ela não se dá bem, então ela prefere servir o príncipe até o fim e ter alguma honra restante. A protagonista sabe que pelo príncipe esse era um pedido mais difícil do que pedir dinheiro ou poder, mas o príncipe conseguia entender a luta para encontrar até mesmo um pequeno senso de propósito na vida, então ele afirmou que tudo bem e vai cumprir seu último desejo. Em seguida o príncipe nomeou Roseta como sua única e exclusiva empregada doméstica. Depois de algum tempo Roseta estava de volta à sua rotina. Melanie pergunta se ela estava bem e conta que disseram que ela ia partir, mas Roseta respondeu que está viva e vai continuar pois o padre a curou. A garota acrescenta que seu corpo está perfeitamente bem e sem ferimentos. Melanie fica muito feliz em ouvir isso e pergunta se hoje elas vão dormir juntas. Depois de algum tempo Melanie e Roseta estão no quarto. Melanie diz que tem a sensação de quando era mais nova. A protagonista concordou. Ela lembrou que quando era cavaleira estava tão ocupada treinando que não tinha um tempo para encontrar os amigos. Não é à toa que isso pareça emocionante. De repente Roseta confessa a Melanie que quer se aproximar de uma pessoa e pergunta como poderia fazer isso. Melanie ficou chocada e perguntou mais sobre essa pessoa. Roseta falou que era um homem muito bonito. A amiga automaticamente questionou se era o Sr. Richard. Melanie achava Richard fraco mas aceitou dar um conselho. Então ela disse que para conquistar qualquer homem é importante ter contato físico. No dia seguinte o príncipe afirmou que não precisa que Roseta o espere enquanto ele toma banho. Roseta questionou se ele não se sentia mais confortável assim. Nesse Armund questiona se ela tem outras intenções com ele. O príncipe acreditava que qualquer mulher teria fugido de constrangimento, mas a protagonista pegou sua mão e colocou nos melões dela. O príncipe imediatamente recuou. Roseta acredita que agora ele finalmente percebeu que ela quer se aproximar dele. Depois de algum tempo Roseta falou que vai ajudá-lo a trocar de roupa, mas ele grita que não precisa de ajuda. A protagonista pediu para ele não ser tão rude e deixou o quarto. Em seguida ela deu de cara com Richard e pediu que ele não falasse sobre o que ouviu no quarto. Richard concordou e disse que ia manter tudo em segredo. Então ele pergunta como está seu corpo. A protagonista responde que está tudo bem e os boatos que estão circulando não é sério. Richard diz que as empregadas lhe explicaram. Em seguida ele se aproximou e pediu desculpas a Roseta por ter sido rude da última vez. A protagonista respondeu que estava tudo bem e disse que acha que essa situação deveria ter sido melhor tratada para a segurança de sua majestade. Richard respondeu que seu coração é muito gentil pois ela pensa no bem-estar de outra pessoa antes do seu. Roseta percebeu o avanço de Richard em relação a ela e se perguntou o que ele estava pensando. De repente o cara coloca as mãos no ombro de Roseta e pergunta se ela tem tempo neste fim de semana. O príncipe aparece de repente e responde que Roseta estará ocupada cuidando dele. O príncipe acreditou que a protagonista não estava atrás apenas de seu corpo, mas ela também queria Richard. Essa foi a conclusão do príncipe. Nesse momento Roseta perguntou se ele estava indo para o palácio principal pois ela vai acompanhá-lo até lá, mas o príncipe respondeu que não há necessidade, mas Roseta falou que segurará seu guarda-sol e contará histórias interessantes para ele. Armund gritou que ela é chata e disse que tudo bem ela ir, ele ouvirá enquanto ela segura seu guarda-sol. Depois de algum tempo o príncipe diz que quer vê-la segurar o guarda-sol. Para segurar apenas um era necessário 3 pessoas. Richard pergunta por que Armund está fazendo isso e o lembra que Roseta tem os braços fininhos. Depois de um tempo vemos a protagonista segurando um guarda-sol e contando suas histórias. Ela olha para o príncipe e diz que conhece essa expressão. Roseta acredita que ele está gostando da história mas não quer demonstrar. Na verdade o príncipe realmente achou a história interessante e perguntou de onde ela tirou a informação. Roseta respondeu que faz um tempo que ela não ouve falar disso, então ela não se lembra bem. Na verdade a história foi sobre algo que ela fez na vida passada, mas não podia revelar isso. Depois de chegar ao destino a protagonista baixou o guarda-sol. Richard diz que ele estava muito ocupado e não pôde perguntar, mas ele queria saber se uma garota segurou o guarda-sol com seu corpo frágil. Roseta respondeu que acha que ele está menosprezando demais o trabalho de uma empregada. Segurar tanto não vale nem a pena suar. A protagonista acrescentou que ela é considerada forte até mesmo entre as empregadas domésticas. O príncipe acredita nisso porque lembrou da forma que ela o segurou.
para a beijar da última vez. Depois disso ele dispensou Rosetta e entrou com Richard. Após alguns minutos vemos a protagonista. Ela diz que o guarda-sol não era nada comparado a uma espada, mas ainda assim, como esperado, o corpo de um jovem de 20 anos é mais fraco do que o de um jovem de 30 anos. Para se tornar uma mestre da espada, ela se pergunta se levará 5 anos novamente, mas desta vez ela era empregada doméstica, então não tem muito tempo para treinar. A protagonista acredita que é necessário falar com Valerian para ver se há um caminho melhor. Valerian, aos 15 anos, foi a pessoa mais jovem a se tornar o mago do Arco do Império. Ele desistiu da honra de se tornar o próximo mestre da torre e se dedicou à família imperial. E para Rosetta ele é mais parecido com uma família do que seus parentes. De repente Valerian veio e no momento seguinte Rosetta perguntou o que ele está fazendo. Valerian respondeu que fez isso de propósito para fazê-la se sentir melhor. Para Rosetta, Valerian era como um irmão para ela e estar com ele a fazia se sentir melhor. A única desvantagem de Valerian era sua natureza excessivamente afetuosa. Rosetta pensou que na frente de outras pessoas ele é muito sério, mas age como um cachorro na frente dela. Mas olhando para a cara dele, a protagonista decide perdoá-lo por tudo. Em seguida ela disse que sofreu muitos problemas na minha última vida por causa dele, mas agora é uma empregada aqui e ele tem que ter muito cuidado. Depois disso Rosetta afirmou que visitará seu laboratório de pesquisa em breve assim que cuidar de seu trabalho. Ela pede que ele não se preocupe porque desta vez ela tem muitos amigos e é mais divertido. Valerian falou que finalmente ela tem amigos e acrescenta que está orgulhoso dela. Então ele pede para dar um abraço nela e Rosetta respondeu que alguém está chegando. Então ela questiona se ele está tentando arruinar suas chances de se casar, mas Valeriana respondeu que ainda está muito longe. Em seguida os dois se abraçaram. Depois disso a garota saiu. De repente o príncipe veio e perguntou quem era aquele ao lado dela. Rosetta não entendeu e pensou se ele estava falando sobre Valerian. Então Rosetta responde que ele é um amigo que trabalha no palácio principal. E também é um príncipe muito apto. O príncipe acredita que ela muito provavelmente está em contato com alguém. Em seguida Armund questiona o que seu amigo faz. De repente Rosetta tossiu líquido vermelho e o príncipe correu para segurá-la. A garota não acreditou que o Armund a pegou. Enquanto isso o príncipe ainda desconfia dela, mas sente pena. Em seguida agradeceu por pegá-la e disse que ele salvou sua vida. O príncipe discordava disso porque ela só passava por isso porque o salvou. Nesse momento Rosetta falou que se ele ficar no sol por mais tempo ele vai arruinar sua pele. Armund diz que ela tem razão e logo sente uma sensação de formigamento. Depois de algum tempo, o príncipe diz que só a deixou entrar para limpar seu quarto, então quando terminar é para sair. Rosetta respondeu que entendia. Ela olhou em volta e viu flores murchas. A garota pensou que não tem como o príncipe ter um hobby como esse. Então acha que outro empregado os colocou aqui. Mas Armund pediu para ela deixá-las. A protagonista perguntou se essas flores são de alguém especial e ele respondeu que sim. Rosetta acredita que foi a Lady Lunella que deu. A família Lunella é a única família amigável no Império. Eles consolidaram seu poder através de seus laços estreitos com a família imperial. Rosetta ainda se lembrava da Lady Lunella porque ela se casaria com o príncipe alguns anos depois. Seu casamento era apenas uma formalidade por causa da natureza sórdida de Armund. Nesse momento o protagonista sente que ela tem vindo aqui para limpar muito mais vezes. Rosetta respondeu que trocar lençóis regularmente é bom para sua pele. O príncipe pergunta por que ela se importa. Rosetta gritou que ele está dizendo mas sua pele perfeita é graças a ela. De repente a protagonista grita que se não fosse por sua aparência ela nem estaria aqui. O príncipe pergunta se ela enlouqueceu e diz parece que ela perdeu o medo desde que estava prestes a ir de base. Rosetta achou que passou dos limites e pediu desculpas. Armund achou que ela estava chorando. Além disso ele não entendeu por que a garota não está dizendo nada. Rosetta pensou em apenas se ajoelhar, mas Armund afirmou que seu corpo não está nem em boas condições. Rosetta cortou sua frase e falou que a culpa é toda dela. O príncipe gritou questionando o que ela está fazendo agora. Ele percebeu que ela tinha o corpo bem magro e pediu que não fizesse nada estúpido. Em seguida ele disse que amanhã às 11 ela deveria estar pronta pois iam fazer algumas lembranças juntos antes dela ir de base. No dia seguinte Rosetta estava pronta e viu o príncipe. Ela pensou que ele realmente apareceu. Em seguida Armund pediu que ela fosse para a carruagem. O príncipe estava acompanhado de Richard e perguntou se Rosetta realmente tinha que usar aquilo. A protagonista respondeu que não tinha outras roupas adequadas. Richard perguntou se suas roupas ainda não foram enviadas do barão e Rosetta respondeu que não, mas isso ainda é adequado para passeios de barco. Armund pensou que um aristocrata não tem
Um único conjunto decente de roupas, ele acredita que alguém se aproveitou dela a vida inteira e no final ela vai acabar falecendo em vez dele, enquanto Rosetta lembra que sempre achou vestidos desconfortáveis para treinar, é por isso que ela só possui calças. De repente Armand perguntou se ela quer roupas pois ele queria comprá-las para ela. Rosetta agradeceu mas disse que não há nada de que ela precise, ela acrescentou que já tem tudo o que quer. Depois de algum tempo Rosetta afirmou que é um lago bonito e o chamou para entrar no barco, mas o príncipe respondeu que ela pode ir. A protagonista não entendeu e ele repetiu que queria que ela fosse sozinha. Armand afirmou que já que ela tem tudo o que precisa, então o barco é para ela ir sozinha. Rosetta responde que ninguém gosta de andar de barco sozinho. Primeiro que ela nem gosta de andar de barco. Ela poderia muito bem usar esse tempo para balançar sua espada e treinar, mas a razão pela qual ela estava tão animada com essa proposta é que ela está ansiosa para passar um tempo a sós com o príncipe. Então ele respondeu que iriam andar juntos. A protagonista ficou feliz que ele está realmente vindo para o passeio. Mas o príncipe disse que ia desde que ela mantenha a boca fechada. Enquanto isso Richard pensou que fazia um ano que servia a sua majestade e não pode acreditar em sua sorte. Ele realmente acreditou que faria o passeio ao lado de Rosetta e ficou feliz pela oportunidade. Mas de repente o príncipe diz que Richard não irá com eles. O cara não entende por que não pode ir e o príncipe responde que pelo menos uma pessoa deve ficar fora da água para estar segura. Então Richard responde que entende. Na cena seguinte Rosetta pensou que graças à magia o barco se move automaticamente, então não é tão ruim quanto ela pensava. O cenário e sua beleza parece uma pintura. Nesse momento Rosetta perguntou se ele gosta de andar de barco. O príncipe respondeu que não. Ele lembrou de quando era pequeno e estava pedindo ajuda, mas o primeiro príncipe estava rindo dele. Então Armand achava que não havia ninguém para protegê-lo. Ele respondeu que tem algumas lembranças ruins disso, mas não é nada para se preocupar já que ela foi designada para o palácio dele e já tem enfrentado dificuldades. Rosetta respondeu que ela se voluntariou, mas Armand diz que sabe que as empregadas não gostam de seu palácio, então não entende por que ela se voluntariou. Rosetta respondeu porque ela quer proteger Sua Alteza. Em seguida o príncipe perguntou com que poder. Rosetta respondeu que ele a viu com o guarda-sol, e ela já salvou Sua Alteza uma vez. De repente o barco ficou um pouco turbulento e o príncipe disse que não consegue nem encontrar uma maneira de salvá-la. A garota caiu sob o príncipe e ficou com vergonha. A garota lembra que isso já aconteceu com Valeria mas neste caso é muito constrangedor. Ela não consegue não mostrar que está envergonhada e agradece por segurá-la. Mas o príncipe apenas perguntou por quanto tempo ela está planejando ficar sentada nele. Rosetta respondeu que estava planejando se sentar aqui. Depois de algum tempo Armand diz que não entende como ela poderia passar tempo com a pessoa responsável por sua mortalidade, mas ainda assim ela parecia completamente despreocupada. Além disso ele não entende como ela poderia arriscar sua vida por ele. Rosetta pensou que a razão pela qual ela começou a regredir foi porque Príncipe foi seu primeiro fracasso. Como ela não pôde protegê-lo, ficou muito decepcionada consigo mesmo, mas a cada regressão todas suas emoções foram eliminadas e agora ela depende que Armand esteja vivo para ser feliz, mesmo que ele não a reconheça ela ainda está feliz. Nesse momento a protagonista respondeu que o motivo pelo qual ela continuou tentando salvá-lo é um segredo, acrescentando que mesmo uma empregada normal poderia ter um segredo, de qualquer maneira seu desejo de protegê-lo. De repente o príncipe diz que houve muitas pessoas que disseram a mesma coisa que ela, mas todos que disseram isso, de repente Rosetta o interrompeu dizendo que acha que o aparelho da Mana está quebrado, e isso é muito estranho para ser uma coincidência, então Rosetta pediu que ele tivesse cuidado. De repente o príncipe completa sua frase dizendo que todos que disseram a mesma coisa que ela o traíram. Nesse momento a protagonista notou que o príncipe estava na água. Em seguida ela pulou sem hesitar e o trouxe para fora da água. Rosetta questiona se ele está bem e o príncipe respondeu que sim. Richard ficou chocado vendo que Rosetta segurava o príncipe. Em seguida a protagonista pegou Sua Majestade e o levou para a carruagem. Depois de algum tempo o príncipe abriu os olhos. Richard disse que usou sua magia para trocar as roupas e secá-las para que ele não precise se preocupar com rumores. Armand perguntou quanto tempo tinha passado e se alguém tinha visto. Richard respondeu que faz menos de uma hora e ninguém viu já que ele se moveu da forma mais furtiva possível. Armand questiona por que não chamou o padre. Richard respondeu que um sacerdote júnior lidou com medidas de emergência, mas o primeiro príncipe foi ferido enquanto lutava e por isso o sumo sacerdote não pôde vir. Nesse momento o príncipe lembrou de Dalian. Rosetta estava ciente de que a atual imperatriz,
a mãe do primeiro príncipe, estava envolvida com o templo. Armund e a madrasta não têm um bom relacionamento. E por algum motivo o barco apresentou o defeito e o sumo sacerdote não veio. Isso não se tratava apenas de uma coincidência. Nesse momento o príncipe afirmou que quer ficar sozinho e somente Rosetta deve permanecer aqui. De repente Armund diz que agora deve a vida a ela 2 vezes. Em seguida agradeceu por ela fazer isso. Armund olhou para a garota e perguntou se ela estava chorando. Então questionou se fez algo errado. Rosetta respondeu que não é isso. Ela confessou que gostava bastante dele. Armund escutou isso e falou que vai cuidar de tudo que ela quiser e vai prestar muita atenção em tudo, mas Rosetta respondeu que não precisava disso. A protagonista acrescentou que só quer que Sua Alteza esteja segura, mas Armund ordena que ela faça um pedido ou ele vai dar o dinheiro à força. A protagonista pensou e pediu um abraço. O príncipe perguntou se é realmente só isso que ela quer. Rosetta respondeu que sim, então Armund a pegou no braço e a colocou na cama. A protagonista perguntou a Sua Majestade por que ele a estava abraçando na cama. Armund respondeu que era mais confortável. Depois disso ele pediu que ela saísse agora. De repente a protagonista diz que acha que Sua Alteza tem razão. O preço de sua vida merece ser caro. Então o príncipe perguntou se há algo mais que ela queira. Rosetta respondeu que para ser preciso ela quer mais. Rosetta continuou dizendo que dar as mãos é bom e abraços também são bons. Então ela quer que ele faça uma coisa todos os dias, não importa o que seja. Armund perguntou por que ela tem esse contrato com ela. Rosetta respondeu que ela só carregou porque não queria que ninguém visse. O príncipe afirmou que não gosta disso, mas já que esse é o preço para sua vida ele não tem escolha. De repente ouviram a voz da empregada de que o padre chegou e o mago do arco também está aqui. Rosetta pensou que Valerian está aqui e se ele vê essa cena haverá um alvoroço. Pensando nisso a protagonista se despediu e se preparou para sair. Mas o príncipe impediu que ela fosse e mandou que ficasse. Nesse momento Valerian chegou com o padre. Enquanto isso o príncipe sussurrou perguntando se ela acha que não vai ser pega. Em seguida mandou ficar quieta. Valerian os viu juntos. Segurou sua raiva. Em seguida disse que ouviu que Sua Majestade estava em um acidente e por isso veio ao seu encontro. Armund perguntou se a notícia já havia se espalhado para o palácio principal. Valerian respondeu que não há lugar dentro do palácio imperial que seus olhos não possam alcançar. O padre disse que o príncipe parece muito melhor do que pensava. Nesse momento Valerian diz que estará do lado de fora com a empregada Rosetta. Mas o príncipe não permitiu e disse que ela ficaria aqui. Nesse momento Valerian sussurrou para a protagonista que ele pode protegê-la mesmo que esse seja o príncipe herdeiro. Nesse momento Armund questiona se Rosetta tem pressa para sair e pede que ela acompanhe seu tratamento. Rosetta viu essa cena e pensou que o príncipe parecia um gato pedindo sua atenção. Nesse momento o príncipe já estava sendo tratado. Ele afirmou que quando o tratamento acabar essa empregada também deve ser tratada. O príncipe acrescentou que há alguns dias ela ingeriu um seta venenoso e provavelmente não terá muito tempo de vida, mas ele quer que tudo se torne um pouco menos doloroso. O padre respondeu que fará o seu melhor. Rosetta pensou que eles descobriram agora que ela não vai partir. Então parece que ela não tem outra escolha a não ser fazer isso. Em seguida Rosetta declarou que a verdade é que ela não pode se dar ao luxo de ser tratada agora. O príncipe perguntou por que e Rosetta respondeu que é muito tímida e preferia ser tratada por uma sacerdotisa. Mas o príncipe respondeu que ela definitivamente não era tímida. Valerian ouviu isso e perguntou do que ele está falando. Em seguida Valerian disse que Rosetta está certa já que terá que mostrar seu corpo sem roupa. Então ele afirmou que cuidará da empregada enquanto Armund recebe seu tratamento. Depois que os dois foram para fora começaram a dar risadas. Em seguida elas caminharam para uma mesa. Valerian perguntou que tipo de chá ela gostaria de tomar, mas Rosetta respondeu que não gosta de desperdiçar magia em coisas inúteis. Valerian respondeu que está tomando chá com sua rosa e por isso vai usar. Rosetta perguntou por que ele veio até o palácio do príncipe herdeiro. Valerian questionou por que ela não disse a ele quem foi aquele que a envenenou. Rosetta respondeu que a pessoa não está viva, mas de qualquer maneira ela não se importa já que é imune ao veneno. Valerian afirmou que nunca os perdoará e perguntou por que ela caiu no lago. Rosetta respondeu que algo deu errado com o barco e então Sua Majestade perdeu a consciência caindo no lago. Mas ela não sabia por que ele desmaiou de repente. Valerian respondeu que provavelmente foi devido a uma normalidade não natural em seu estômago, ou a causa mais provável seria por causa de uma reação causada pelo acúmulo gradual de uma pequena quantidade de veneno em seu sistema. Rosetta respondeu que se for esse o caso deve ter sido uma tentativa de assassinato. Valerian perguntou se havia algo suspeito no quarto.
Mas Roseta respondeu que o quarto de Sua Majestade é tão arrumado que ela se pergunta se é realmente habitado, mas a protagonista rapidamente lembra das flores. Além disso, o príncipe insistia em mantê-las mesmo que estivessem murcho. Valerian falou que vai investigar e ajudá-la, mas ele ainda está preocupado com ela. Roseta pediu para não se preocupar pois ela sempre carrega uma espada que esconde usando sua mana. Valerian perguntou se o príncipe é tão importante assim. Roseta respondeu que sim porque ele é o líder que ela escolheu para servir. Valerian diz que se ela acha que é uma boa escolha então ele vai respeitar, mas também não vai deixá-la em perigo e por isso a partir de agora vai intervir ativamente. Roseta o abraçou enquanto agradecia pois em cada regressão ele a ajudou, mas ela fará desta vida sua última. Depois disso a protagonista pensa que agora teria que mentir sobre ter visto uma sacerdotisa. Sobre a flor Valerian disse que vai avisá-la do resultado até amanhã, mas Roseta não acredita que as flores foram a causa porque essas flores eram de Lady Lunella. No dia seguinte Roseta leu a carta de Valerian na qual ele disse que as flores naquele vaso são as culpadas e a unidade de circuito do navio também mostrou sinais de que havia sido adulterada. Roseta agora como empregada doméstica não pode relaxar e baixar a guarda. Depois disso ela caminhou e encontrou algumas empregadas e o Sr. Richard. Ela os deu bom dia e em seguida foi no quarto do príncipe. Roseta notou que dessa vez o quarto está um pouco bagunçado. Nesse momento o príncipe perguntou se ela conheceu a sacerdotisa e questionou o que disseram. Roseta respondeu que sim e acrescentou que pode viver mais do que pensava porque está mais saudável do que o esperado. Armund respondeu que no máximo era mais alguns dias. Roseta passou por ele e disse que iria arrumar seu quarto, mas o príncipe pediu que ela não tocasse em nada pois não quer fazê-la fazer nenhuma tarefa. Roseta respondeu que esse é seu trabalho como empregada doméstica. Armund pede que não exagere e desmaie. Ela disse que é a empregada exclusiva de Sua Alteza e é um prazer dela servi-lo de todo o coração. A protagonista pensa que se ela não vier aqui limpar não terá como vê-lo. De repente a empregada disse que Sra. Leblanc veio. O príncipe pede para encontrá-lo na sala. Depois disso a mulher foi até ele e disse que soube o que aconteceu ontem. Armund respondeu que ela deve ter ouvido os rumores mas ele está bem. De repente ela diz que percebeu que ele guardou e arrumou as flores que ela lhe deu. Leblanc acrescentou que poderia trazer outras. Mas o príncipe recusou dizendo que não precisa. A protagonista percebeu que foi Leblanc quem mandou e não Lunella. A Madame Leblanc é a babá que criou o príncipe. Então é natural que a senhora se importe. Armund perguntou-se. Ela se lembra de quem confiou as flores. A madame respondeu que deixou para a condessa Milion e ela insistiu que daria para ele. Roseta pensou que então essa senhora não é a culpada, mas Milion que é a confidente da imperatriz. Então isso é obra da imperatriz. Faria sentido porque restam tão poucas evidências. Depois de algum tempo a senhora Leblanc perguntou se Roseta é a nova empregada do príncipe. A protagonista confirmou e Leblanc pergunta quanto tempo vai durar. Roseta respondeu que ela não precisa se preocupar pois é um prazer cuidar do príncipe. A madame perguntou se ela não se importa dela lhe pedir um favor. Roseta respondeu que é claro que ela pode pedir. Em seguida Leblanc pediu que ela vigiasse o príncipe à noite. Roseta respondeu que como era noturno ela não poderia realizar esse pedido. A madame pediu desculpas e disse que não quis dizer assim. Ela quer dizer que queria que ela fosse para o quarto dele depois do jantar e ficasse de olho nas coisas. Roseta respondeu que entendeu e a senhora não deve se preocupar, mas ela tem medo de Sua Alteza não gostar. Então Leblanc diz que vai falar com o príncipe se ele disser alguma coisa é só Roseta dizer que foi enviada por ela. Aí ele não vai poder falar nada. A madame conta que está feliz por ele ter uma boa pessoa como ela ao seu lado. Depois disso a empregada principal afirmou que uma mulher adulta como Roseta visitar com tanta frequência o príncipe causará mais rumores desnecessários. Então ela pede que Roseta não procure se aproximar de Sua Alteza e não seja tolo o suficiente para entrar no quarto do príncipe tarde da noite. À noite Roseta pensou que já regrediu 4 vezes, mas é a primeira vez que ela percebe que a empregada principal não gosta da Madame Leblanc. A protagonista acha que tem falhado. Em seguida ela passou pelo segurança de Armund e disse que entraria no quarto para colocar as lenhas. O homem permitiu e a garota entrou no quarto do príncipe. Armund abriu os olhos e pegou sua mão. Em seguida a jogou na cama. Roseta pede desculpas e diz que é um mal-entendido e a madame pediu para fazer isso. Então ela percebeu que ele ainda estava dormindo e provavelmente era um sonâmbulo, por isso ela deve sair com cuidado, mas a garota não entendeu o que esse homem está fazendo e em seguida o jogou na cama.
Os rumores da insanidade de Sua Majestade não se deviam à sua personalidade excêntrica, mas por causa dessa doença. Então a protagonista se perguntou se ele fez isso com as outras empregadas, mas agora ela precisava fazer algo sobre isso. De repente a protagonista usou uma magia e Armund retomou-a consciência. Em seguida ele perguntou o que ela está fazendo aqui. Rosetta respondeu que não veio aqui sem motivo. O príncipe pede que ela conte o que viu. Rosetta respondeu que ele não falou nada, só era muito forte. A protagonista acrescentou que ele também pulou sobre ela. Armund respondeu que ele deve ter parecido um animal seguindo seus instintos. O príncipe estava triste por ter feito isso com ela. A protagonista pensou que assim como ela outras empregadas também foram atacadas. Armund pediu desculpas pelo que acabou de acontecer e Rosetta disse que estava tudo bem e ela nem se machucou. Nesse momento o príncipe pergunta como ela conseguiu sair dele. Rosetta respondeu que como já disse isso ela é secretamente muito forte. Em seguida ela disse que se ele não acredita era melhor tentar uma queda de braço. O príncipe pede que ela não chore se perder, mas assim que começaram o príncipe notou que ela era realmente muito forte. Rosetta afirmou que ela é naturalmente boa nisso graças a sua forte aderência. No final ela ganhou a luta, então como ganhou ela quer fazer uma pergunta. Nesse momento a protagonista perguntou se ele ia expulsá-la também. Em seguida Rosetta disse que ainda não fez seu pedido do dia, então pede que ele não a destrua. Nesse momento o príncipe perguntou por que ela não tem medo dele. Rosetta respondeu que é porque ele não fez isso de propósito e é uma boa pessoa, então ela ainda quer ficar ao lado de Sua Alteza. O príncipe pensou sobre sua sonomia. Essa é uma doença mental considerada incurável e o príncipe não sabia a causa da doença. Depois de descobrir sobre sua doença, o primeiro príncipe usou isso como desculpa para atacá-lo, mas Rosetta salvou sua vida 2 vezes porque ela é uma empregada especial. Em seguida ele diz que acha que ela deveria se mudar para o quarto ao lado do dele. O príncipe pede que ela cuide dele à noite. A protagonista concordou. Nesse momento ele pensou que em vez de chamá-la de especial, ela é bastante estranha. Mas é uma empregada única. Na manhã seguinte Valerian pergunta o que Rosetta estava fazendo no quarto do príncipe de madrugada. Ele implora que ela diga que é apenas um boato. Rosetta perguntou por que ele está tão zangado. Valerian respondeu que é um boato de que ela dormiu com o príncipe herdeiro ontem à noite. Rosetta gritou questionando quem na Terra espalhou esses rumores. Nesse momento a protagonista lembra que a única pessoa que a viu entrando no quarto foi o segurança. Valerian ficou feliz por isso ser só um boato. Em seguida ele disse que ia preparar algo para ela. Depois disso Rosetta afirmou que contaria a ele sobre o que aconteceu até agora. Depois de contar toda a história Valeriana falou que ele não gosta do fato de ela estar regredindo por causa desse cara. Rosetta pensou que por alguma razão Valerian nesta vida parece realmente odeia o príncipe. Valerian limpou seu rosto e perguntou o que ela vai fazer com relação ao seu cargo exclusivo de empregada doméstica se não for adequada para isso. Valeria ofereceu que ela apenas trabalhasse em seu laboratório. Rosetta pegou sua mão e disse que se ele vai comer deve comer corretamente. Em seguida passou a língua em seu dedo. Valeria não esperava essa atitude e perguntou se ela realmente não vai pensar nisso. Rosetta respondeu que se ele quer fazê-la feliz há algo que ela realmente quer pedir, uma lista de todos os venenos existentes. Então ela pergunta se ele pode fazer algo que detecte veneno. Rosetta acrescenta que ele já tem algo. Assim, mas o alcance é estreito e os tipos de veneno que ele pode detectar são limitados. Valerian perguntou se era por causa do príncipe herdeiro. Ele não gosta desse cara, mas vai ajudar porque ele odeia vê-lo em perigo. Rosetta responde que precisa ir para o quarto do príncipe agora. Valeria não gosta disso, mas não demonstra. Depois disso Rosetta voltou ao castelo. Melanie chegou e perguntou se ela dormiu com o príncipe herdeiro. Rosetta respondeu que absolutamente não e acrescentou que apenas adormeceu no sofá enquanto limpava. Nesse momento Melanie questiona por que ela está mudando de quarto então. A protagonista diz que ela é a empregada exclusiva de Armund e ela tem que estar perto. Melanie perguntou se a pessoa que ela disse que queria se aproximar é o príncipe. Rosetta respondeu que sim. Nesse momento o príncipe as viu e se escondeu para escutar a conversa. Melanie pergunta se Rosetta gosta mesmo de Armund. A protagonista responde que não, mas acha que a amiga não vai acreditar. Nesse momento o príncipe escuta isso e não acredita que ela gostou dele todo esse tempo. Nesse momento vemos Richard punindo um segurança. O cavaleiro responde que está arrependido sobre o que falou de Rosetta. A protagonista pediu que Richard não fosse tão duro com ele. Richard respondeu que não gosta desse cara pois foi ele que espalhou os boatos. Então ele tem que corrigir seu comportamento agora. A protagonista pede que Richard apenas conserte o mal-entendido. Ela explica que apenas adormeceu enquanto trabalhava.
Depois disso Roseta vai ao quarto do príncipe. Armund não olha para ela, então Roseta questionou se fez algo errado, mas o príncipe respondeu que não é nada. Roseta perguntou se ele está se sentindo mal pois seu rosto parece vermelho. Nesse momento o príncipe percebeu que ela não sabia que ele ouviu sua conversa, então é por isso que ela tem agido normal até agora. Armund acredita que ela só o segue porque gosta dele e não porque quer algo dele. O príncipe sente que seu coração está confuso. Depois de um tempo Roseta afirmou que terminou a limpeza e perguntou se poderia fazer seu desejo de hoje. O príncipe perguntou o que é que Roseta quer, então ela pede que ele a chame pelo nome. Roseta lembrou que ele nunca a chamou pelo nome. Armund perguntou por que ele deveria usar o nome dela. Roseta respondeu que é uma sensação diferente quando alguém especial a chama pelo nome. Armund acha que agora ela já está sendo óbvia demais, então ele disse que a chamará quando precisar dela. Depois disso ele pergunta o que o padre disse hoje e Roseta respondeu que disseram que ela é muito saudável e que vai viver uma vida longa. O príncipe responde que tudo bem e diz que ela pode sair quando terminar seu trabalho. Depois de algum tempo Roseta saiu do quarto. Ela estava preocupada porque Sua Alteza está se comportando de forma diferente, então ela tem medo de algo dar errado. De repente uma empregada veio e disse que a condessa Milion a procurava. Roseta pensou que essa condessa é a confidente da atual imperatriz, então não entende por que quer conhecê-la. Ao encontrá-la a condessa perguntou se ela é a empregada exclusiva de Sua Alteza. O príncipe herdeiro, Milian, diz que é incomum que Sua Alteza mantenha uma empregada exclusiva. Ela acrescentou que Roseta tem um rosto bonito. A protagonista pensou que em momentos como esses ela tem que fingir que não entende, então respondeu apenas obrigado. De repente a condessa perguntou se ela entrou ontem no quarto de Sua Majestade com esse corpo vulgar, mas Roseta respondeu que a Madame Leblanc instruiu a substituir a lenha no quarto de Sua Alteza. Nesse momento Milian questiona se ela viu algo estranho no quarto de Sua Alteza ontem à noite. Roseta pensou que essa mulher definitivamente sabe de alguma coisa. Milian responde que o que sabe é que todas as servas que entraram sorrateiramente no quarto de Sua Alteza foram assassinadas por causa de sua personalidade selvagem. Mas Roseta respondeu que ele dormiu sem fazer um único som. A condessa questiona como Roseta ousa mentir para ela. Ela acrescenta que realmente não gosta de pessoas que não são honestas. De repente ela grita para que cortem a língua dela. Logo entrou um homem e a agarrou. A protagonista pensou que poderia facilmente derrubar esses caras com um único golpe. Mas se ela mostrar suas habilidades aqui isso levantará suspeitas, então ela só falou que não está mentindo. O cavaleiro a segura e pergunta qual é sua última palavra com a língua intacta. Roseta pensou se seria melhor usar a força e fugir ou desistir da sua língua e proteger o segredo de Sua Majestade. A protagonista acredita que Valerian vai ajudá-la a se recuperar. Em seguida Roseta afirmou que não pode evitar se a condessa quiser puni-la, mas ela realmente não sabe de nada. De repente o primeiro príncipe veio e perguntou o que é isso. A condessa pergunta o que traz Sua Majestade até aqui. O homem responde que veio visitar sua mãe mas agora está interessado nessa pobre empregada. Esse príncipe era Rainhar, o mesmo que Armund citou que riu dele quando estava se afogando. Rainhar diz que não entende como uma moça tão linda teria problemas. A condessa diz que essa mulher não é digna do seu interesse. Em seguida acrescenta que ela é a empregada pessoal do príncipe herdeiro. Rainhar respondeu que isso é ainda melhor e disse que não sabia que Armund tinha uma empregada assim. Em seguida ele pediu que ela o seguisse. Roseta pensou que ele é a pessoa mais irritante que ela já conheceu. Em sua vida anterior ele a insultou e riu dela por ser uma mulher cavaleira, mas ela está feliz por ter parado antes de se machucar. Nesse momento Rainhar afirmou que Roseta sabe que ele a salvou de uma situação perigosa, então ele pergunta se ela vai pagá-lo por isso. Roseta perguntou qual seria o reembolso. O príncipe diz que ela está fingindo não saber, então fala que ele quer dizer que ela tem que retribuir com seu corpo. Rainhar é o primeiro príncipe do Império e compete com Armund pelo trono, mesmo tendo nascido como príncipe. Ao contrário de Armund ele não recebeu muita atenção. Rainhar foi criado pela condessa de Mortemar. Ele é notório por seus maus hábitos. A protagonista queria agredi-lo. De repente Armund chegou e perguntou o que ela está fazendo aqui. Em seguida mandou ela vir para ele. Roseta percebeu que ele a chamou pelo nome e correu para o seu lado. Rainhar saiu com raiva, mas Armund parou e perguntou o que ele estava fazendo com sua empregada. Rainhar questionou por que ele fez todo esse caminho à procura de uma mera empregada. O príncipe disse que ele não deveria perder tempo com isso e deveria se concentrar em ficar noivo. Roseta pensou que como a saúde do imperador não é boa, o direito de escolher a noiva pertenceria à imperatriz.
Por isso Armund continuou adiando o noivado. Nesse momento o príncipe pergunta por que Rhaenyra não se preocupa consigo mesmo. Armund diz que ele tem que se preocupar consigo mesmo, pois parece que está tentando importunar mulheres. Rhaenyra pensou que não pode se tornar um imperador enquanto Armund existir. Em seguida tentou atacá-lo. Armund sabia que poderia se esquivar de um soco como esse se realmente quisesse. Mas também pode se deixar ser atingido, pois pode usar isso para prejudicar Rhaenyra. De repente Rhaenyra acabou acertando a protagonista e ela caiu no chão. Armund correu para ver se a garota estava bem. Nesse momento Rhaenyra ficou com medo da garota falecer, pois sujaria sua reputação. Ele tinha medo de ficar conhecido por alguém que bateu na empregada. Então ele começou a fugir. Armund gritou que ele não vai se safar disso. O príncipe decidiu que primeiro precisava se concentrar em Rosetta em vez desse cara. Ele não entende porque ela está sempre tentando protegê-lo. De repente Rosetta abriu os olhos e perguntou se Rhaenyra já saiu. Armund ficou chocado e a protagonista perguntou como foi sua atuação. Ela disse que não tinha como se machucar com um cara desses. Armund pergunta por que ela fez uma coisa tão perigosa. Rosetta respondeu que é porque ela quer protegê-lo. Ela pensou que ele deveria estar com raiva, mas ela a pegou e disse para ficar quieta, pois a levará a um padre. Rosetta diz que é muito constrangedor ser levada ao templo assim e sugeriu que seria melhor chamar um padre para o castelo. O príncipe respondeu que estava tudo bem. Depois de algum tempo Richard aparece e pergunta por que ele está aqui fora e não na sala. Armund respondeu que era por causa de Rosetta. O príncipe disse que não entrou porque ela disse que não queria ser vista sendo tratada. Richard acha estranho que Sua Alteza não trata Rosetta com severidade. Nesse momento o príncipe pensa que não consegue ficar ao lado da garota sem que seu coração acelere e seu corpo fique quente. Além disso Armund queria muito abraçá-la. Enquanto isso a protagonista ainda está na sala. Ela agradece ao padre e diz que suas habilidades é incrível. O homem agradece os elogios. Nesse momento Rosetta afirmou que está prestes a dizer a ele algo confidencial. Ela conta que Sua Alteza está considerando contratá-lo como seu sacerdote exclusivo. O padre ficou chocado e perguntou se é sério. Rosetta achou que ele não está do lado do arcebispo e isso significa que ele também não está com a imperatriz, então eles podem trazê-lo para o lado deles. Depois disso o padre disse que nem perguntou onde ela estava ferida. Rosetta respondeu que está bem e acrescenta que Armund era exagerado. Depois de algum tempo eles saíram da sala. O príncipe pergunta como foi o tratamento e Rosetta responde que foi bem. Então Armund agradece ao padre por ter vindo tão rápido. O homem responde que é uma honra. De repente o príncipe diz ao padre que Rosetta ingeriu veneno e ele gostaria de saber. De repente Rosetta corta sua frase e diz que tem algo urgente para lhe dizer. Em seguida ela sussurrou algo e o príncipe agradeceu por seu trabalho árduo e acrescentou que o padre pode ir agora. Depois disso Armund perguntou se Rosetta vai para o quarto dele esta noite, mas a protagonista diz que ele costuma apresentar os sintomas nos dias em que está sob muito estresse. O príncipe responde que ele não está estressado, então a protagonista disse que sendo assim ela iria. A noite chegou e o príncipe foi novamente afetado pela doença. Rosetta diz que ele é o homem mais elegante que ela já viu em sua vida, mas agora ele parece mais um animal do que um humano, principalmente esses seus desejos embaraçosos. A protagonista lembra que essa doença supostamente não tem cura, mas como o arcebispo está do lado do príncipe Rhaenyra ele deve ter mentido, então Rosetta acredita que a causa é provavelmente uma maldição poderosa. Ela acha que Valerian poderia ajudar. Depois disso, a garota começa a tentar entreter Armund com um espanador. Em seguida ela diz que está no comando esta noite e vai ensiná-lo que a palavra não significa. Rosetta diz que há algo que ela notou ao ensinar seu gato é que eles têm que ser pacientes ao ensinar uma besta. Além disso, depois de várias regressões ela está mais confiante. Então os dois passaram a noite juntos até Armund cair no sono. A protagonista acabou pegando no sono também. No dia seguinte Richard bate na porta e pergunta a Sua Alteza se ele ainda está dormindo e pede para entrar. O príncipe acorda se perguntando se ontem ele teve o mesmo episódio da doença. De repente ele olhou para baixo e notou um volume na coberta. Ao levantar ele viu a protagonista e perguntou por que ela está fazendo aqui. Nesse momento Richard entrou no quarto e perguntou a Sua Majestade se ele estava se sentindo bem. O príncipe está escondido com Rosetta embaixo da coberta. Ele responde que não está muito bem. Richard diz que vai chamar o padre, mas o príncipe diz que não é muito ruim e pede para não chamar. De repente Rosetta acordou e não entendeu o que estava acontecendo e por que estava deitada com Armund. Ela se assustou e tentou se afastar.
Mas Armund assegurou e tampou sua boca pedindo que ela siga o plano. Richard vê o movimento e pergunta se realmente está tudo bem. Armund responde que só está se alongando. Em seguida pediu que Richard seguisse em frente e fizesse-o. Relatório. O homem concordou e saiu. Nesse momento Rosetta pensou em como ela pôde ousar adormecer na cama de seu senhor. Enquanto isso o príncipe estava com medo dela escutar seus batimentos cardíacos. A parte racional dele quer se distanciar, mas ao mesmo tempo ele também tem o desejo de ficar abraçado com ela. Armund diz a si mesmo que se fosse qualquer outra empregada ele a expulsaria e a puniria imediatamente, mas ele não consegue fazer isso com ela. No início o príncipe não queria vê-la. Mas agora ele sente que está atraído por essa empregada. De repente Richard volta e diz que fez o relatório, mas em seguida se despede e diz que vai esperar lá fora. Nesse momento Armund questiona a protagonista o que ela está fazendo aqui. Rosetta responde que é um mal-entendido. Ela explica que ficou acordada a noite toda lidando com a doença de Sua Alteza e acabou adormecendo. O príncipe pergunta se ela conseguiu controlá-lo. Rosetta respondeu que sim e acrescentou que era mais como treinamento do que controle. Armund pensou que não importa quantos padres viessem era inútil, mas Rosetta conseguia lidar com ele. Então Armund pensou que não poderia ser que seus sentimentos por Rosetta influenciaram isso. Então ele agradece e Rosetta diz que está tudo bem. Armund diz que provavelmente não foi fácil lidar. A protagonista ri enquanto diz que ele realmente estava muito energético. Nesse momento o príncipe pergunta se ela não vai estar pedindo um favor hoje. Rosetta respondeu que ela quer ir à biblioteca com ele. O príncipe responde que pode emprestar seu cartão de acesso, mas Rosetta responde que só faz sentido se eles forem para lá juntos. O príncipe pensou que ela queria ir a um encontro, enquanto Rosetta pensou que assim é mais fácil protegê-lo. Depois de algum tempo eles já estavam na biblioteca. O príncipe pensou em como ele pode causar uma boa impressão em um encontro. Isso era engraçado para Armund porque ele nunca pensou que se arrependeria de rejeitar todas as mulheres que se aproximavam dele. Então ele disse à protagonista que vai ajudá-la com o livro pois sabe onde cada livro é colocado. Rosetta não entendeu por que ele está tão perto. Nesse momento as empregadas que estavam perto começou a comentar sobre eles. Em seguida, Rosetta respondeu que estava procurando um livro sobre adestramento de animais de estimação. Ela diz que adotou recentemente um aí vai pegar emprestado para tirar seu tempo lendo. De repente a prota acabou esbarrando em alguém. Ela olhou e viu que era Valerian. Então perguntou o que ele estava fazendo aqui. Valerian respondeu que veio vê-la. Ele nota que a garota está quente e pergunta se ela está assim por causa de Armund. Nesse momento o príncipe estava procurando por ela. Então ela pede que Valerian a esconda. O cara concordou rapidamente. O príncipe passou por eles e achou que realmente não tinha ninguém. Valerian se sentiu estranho por estar tão perto da garota. Nesse momento Rosetta perguntou que tipo de item mágico é esse. Valeriana respondeu que é um manto mágico que também tem um efeito de cancelamento de ruído. Em seguida ele entregou um item e disse que ele tinha uma boa mana. Valerian conta que é evidente que um feitiço mágico de alto nível foi lançado sobre Armund e pediu que ela entregasse isso ao príncipe e em caso de uma situação perigosa permite que ela se teletransporte instantaneamente. Rosetta perguntou como ele sabia. Valerian respondeu que ele achava que ela não teria tempo de ir ao seu encontro devido às suas funções como guarda-costas. Ele também entrega um colar ligado a botões de punho. Valerian explica que se uma empregada usa algo que parece visivelmente caro atrairia atenção. Então ele fez parecer uma falsificação. Rosetta pensou que parece um acessório de casal. Em seguida agradeceu e disse que ia ver Sua Alteza, mas Valerian disse que quer colocar o colar nela. A protagonista responde que pode fazer isso sozinha, mas ele insiste. Depois de algum tempo, o príncipe perguntou para onde ela foi sem dizer nada. Rosetta pede desculpas e diz que o tempo voou enquanto conversava com um amigo. O príncipe não gostou disso e estava prestes a gritar, mas ele se controlou e apenas disse que estava preocupado. Então pede que ela não desapareça assim sem sua permissão no futuro. Rosetta pensou que ele parecia estar prestando atenção extra a ela hoje, mas a garota acredita que deve ser porque ele sente pena. Nesse momento a protagonista diz que tem algo para lhe dar. O príncipe viu que eram abotoadores e perguntou como ela conseguiu comprar um item tão caro com seu salário. Ele também não entendeu se ela queria usar itens de casal combinando. Armund diz que não há necessidade de se esforçar tanto por ele, mas diz que vai usá-lo todos os dias. O príncipe acrescenta que ele não conseguiu preparar um presente para ela. Rosetta diz que está tudo bem e não espera nada em troca, mas Armund insiste em retribuir o que recebeu e ele acha que ela não tem muitas roupas, então vai chamar um estilista.
Roseta respondeu que está tudo bem e comprará suas roupas em seu dia de folga com um amigo. O príncipe diz que as compras devem ser agradáveis para as meninas, mas a protagonista responde que esse amigo é um cara. O príncipe perguntou se ela estava indo comprar roupas com um amigo homem. Isso é incomum. Roseta explica a ele que seu amigo tem um olho melhor para a moda do que a maioria das meninas. De repente Armand mandou ela cancelar seus planos para o dia de folga, pois ele vai levá-la às compras. Roseta não entende por que ele está dizendo isso. Nesse momento o príncipe questiona se ela acha que seu amigo tem gosto melhor que o dele. Em seguida ele saiu dizendo que se encontrariam amanhã. Roseta pensou no porquê ele está fazendo isso. Depois de algum tempo eles estavam na carruagem, a protagonista pensou que as coisas continuam acontecendo como na vida passada, já que ela não está saindo. Roseta acha que deveria se divertir em seu dia de folga com Valerian. Enquanto isso o príncipe a olhava com raiva. Ele notou que ela desapareceu durante seu encontro e voltou dizendo que tinha planos com outro homem. Ele não consegue acreditar que está sentindo ciúmes. Depois de algum tempo a protagonista voltou para o castelo. Melanie perguntou se ela saiu para um encontro com Sua Alteza hoje. Roseta respondeu que não é isso. É apenas uma recompensa por ajudar Sua Alteza antes e além disso ele não prestou muita atenção à aparência dela. Melanie insistiu que ela deveria se vestir bem porque ele era o príncipe. Depois de algum tempo Roseta estava pronta para o passeio. O príncipe assim que a viu ficou chocado.